Esse veto foi diretamente contra Rússia, China e Irã. A história está mudando. Estava Guterres, da ONU, na mesa também. Boa noite de Kazan. E como vocês podem ver, acabou. Acabou literalmente agora. O final foi a conferência de imprensa do presidente Putin, evidentemente, de onde eu acabo de sair. Foi, evidentemente, uma maratona para entrar. Nós demoramos 2h30 numa portinha com um grupo de futebol americano tentando entrar na... Entramos, esperamos mais 1 hora e foi relativamente curta porque o presidente ainda tem, enquanto estamos falando hoje, várias bilaterais. Ou seja, para ele a cúpula só vai acabar na madrugada da quinta-feira para sexta-feira. Então a conferência, ele fez uma introdução relativamente curta, meia hora, 40 minutos no máximo, com os pontos principais. E abriu as perguntas e, evidentemente, é muito complicado. Vocês imaginam uma sala com 250 pessoas, mais ou menos, todo mundo com a mão levantada. E no final a gente teve, talvez, entre 10 e 12 perguntas no máximo. Ou seja, todo mundo saiu frustrado, o que é normal. Mas o mais importante, algumas perguntas, eu diria que a pergunta de um americano da NBC e de um inglês da BBC que mora aqui foram, além de ridículas, não vale a pena nem entrar no assunto, mas teve uma pergunta africana excelente do Camerun e perguntas de jornalistas russos bastante diretas sobre decisões finais, sobre geoeconomia, sobre a guerra na Ucrânia, evidentemente. Então, eu anotei algumas coisas muito interessantes nas respostas do presidente Putin. Por exemplo, falando sobre a expulsão da Rússia do SWIFT. Ele disse algo muito importante que nos últimos meses havia uma impressão de que os BRICS estariam criando um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT. Ele desmentiu isso categoricamente. Ele disse, não estamos preparando um sistema separado ainda. Isso é muito importante. Isso significa que as discussões dos grupos de trabalho econômicos chegaram à mesa, os BRICS todos leram, evidentemente, e chegaram a um consenso. Não, ainda é muito cedo. Vamos testar várias dessas possibilidades e ver o que acontece. É muito importante vir isso do presidente que presidiu os BRICS durante esse ano, um ano crucial. E ele fez uma referência, por exemplo, que na Rússia já se usa o sistema russo SPFS, que pode ser digamos, um embrião para isso chegar aos BRICS. Os chineses têm um sistema relativamente parecido, os iranianos também. Dentro dos BRICS você faz uma mescla desses sistemas e chega, digamos, a um sistema BRICS de pagamentos alternativos. Ou seja, esse trem-bala já está andando, isso é super importante. Evidentemente, a pergunta, eu tenho que me referir pelo menos lateralmente à pergunta americana, porque é um boato de que tropas da Coreia do Norte vão entrar na guerra na Ucrânia. Não, isso é ridículo. Putin mesmo disse que é nonsense, faz o menor sentido. Pouca gente sabe, por exemplo, de Vladivostok até a fronteira com a Coreia do Norte são 120 quilômetros. Eles são vizinhos, literalmente. E está para ser praticamente assinado um tratado de cooperação ampla, inclusive militar, entre a Coreia do Norte e a Rússia. Ele se referiu a isso, super importante. E isso prevê, evidentemente, exercícios militares. Os coreanos, eles não estão em Kursk ou no Donbass. Eles estão no que a gente chama de extremo oriente da Rússia, muito perto justamente da Coreia do Norte. Eles podem pegar um trem, chegar na fronteira, eles estão na Rússia já, literalmente. A resposta de Putin foi muito interessante porque ele virou de ponta cabeça. Ele falou, mesmo se isso estivesse acontecendo, e vocês, europeus e americanos, com seus instrutores da OTAN, que estão treinando ucranianos há meses e anos, na verdade, para operações no Mar Negro, inclusive operações contra a frota russa no Mar Negro. A resposta foi muito boa porque ele virou completamente de ponta cabeça, né?
Justamente ele falou da ratificação do tratado com a Coreia do Norte. E houve uma pergunta sobre as eleições americanas e, evidentemente, o presidente da Rússia não tem que expressar a sua opinião ou a sua torcida sobre uma eleição nos Estados Unidos. Ele não entrou em detalhes, mais ou menos isso coaduna com o que ele tem dito nas últimas semanas e até meses, de que fundamentalmente nada vai mudar, seja quem for eleito breve nas presidenciais americanas. Os russos, não só Putin, mas o Conselho de Segurança russo, eles sabem que a animosidade e a russofobia é um fenômeno bipartidário nos Estados Unidos e vem diretamente da classe dominante americana. As grandes fortunas, os doadores dos partidos, ou seja, quem faz os políticos em Washington. Então, é irrelevante para o presidente da Rússia entrar em detalhes ou em méritos de quem vai ganhar e na personalização da corrida presidencial. Muito importante, um tema que ele frisou de o respeito da independência da Rússia pelos partners dos BRICS. E isso se liga diretamente à guerra na Ucrânia. Os 9 BRICS, veja bem, a gente vai chegar a isso daqui a pouco, não são 10. Por enquanto, na prática, são 9. Porque a Arábia Saudita é uma questão que nesses 3 dias rolava o tempo todo. Estão dentro ou estão fora? Ou continuam em cima do muro? Tecnicamente, a gente pode dizer que eles continuam em cima do muro. O próprio presidente Putin não deu uma resposta definitiva sobre o papel da Arábia Saudita. Ele frisou as boas relações dele com o MBS em Riad e da Rússia, da cúpula russa como um todo, com a família real saudita. Voltando novamente à interferência externa. Quando ele estava falando da expansão da OTAN, ele voltou justamente ao tema principal, que é o conceito de indivisibilidade de segurança que estava nas cartas que ele enviou para a OTAN e especialmente para Washington em dezembro de 2021, ou seja, 2 meses antes do início da operação militar especial, e que não foram respondidas. E o que acontece na Ucrânia, mais uma vez, ele fez na verdade, ele passou uns 3 ou 4 minutos falando sobre justiça, porque a pergunta envolvia: é justo as decisões da Rússia depois da SMO, porque a Rússia antes não estava sendo atacada diretamente, não enviavam drones contra instalações russas ou contra refinarias, etc. Ele revirou mais uma vez a pergunta e falou: é justo, por exemplo, não olhar o resultado das políticas dos países ocidentais quando nós nos dirigimos diretamente a eles? Nós temos que criar um sistema de indivisibilidade de segurança para todo o espaço europeu, o espaço pós-soviético e a Eurásia. E não teve resposta nenhuma. Teve uma declaração dele sobre Gaza muito importante, e isso eu estou citando quase literalmente, assumindo que a tradução foi boa. A tradução era irregular. Muitas vezes dava para perceber que estava faltando alguma coisa. Mas ele disse que o único caminho possível na Palestina é a luta que é englobada por todos os BRICS e, podemos dizer, pelos partners dos BRICS também, a um Estado palestino soberano completo. É muito importante isso vir do presidente da Rússia e dele representando os 9 BRICS, e podemos dizer dos BRICS, da lista dos partners dos BRICS, que saiu na quarta-feira, 13, nós vamos referir isso daqui a pouco, em defesa de um Estado palestino independente e soberano. A gente não ouve isso diretamente do Ocidente coletivo nunca de uma maneira tão taxativa. Voltando à Arábia Saudita, ele não deu uma resposta. Ele não disse se a Arábia Saudita está dentro, está fora ou está no muro. Isso é muito importante. Nós que acompanhamos geopolítica no oeste da Ásia, a gente sabe das várias razões porque a MBS não pode
explicitamente dizer eu sou um membro pleno dos BRICS. Todo o dinheiro da Arábia Saudita está em Nova York e na City of London. Isso pode ser confiscado com um telefonema, literalmente. Eles já fizeram isso com a Rússia, fazer com a Arábia Saudita é uma moleza. Ele está com medo de um golpe de Estado. Qualquer coisa mais radical que ele possa lançar, os americanos podem fazer uma revolução colorida ou dar um golpe de Estado em Riad, justamente com alguns telefonemas. E ele está olhando o tabuleiro em relação à eleição americana. Se Trump for eleito, Jared Kushner é muito amigo de MBS. Eles são amigos de telefone de trocar WhatsApp. Não é brincadeira, é assim que funciona mesmo. São amigos de WhatsApp. Então isso pode levar, por exemplo, a MBS falar com Jared em WhatsApp. Olha, fala para o presidente que eu vou entrar nos BRICS, mas isso não é anti-americano. Eu preciso ter margem de manobra. Eu continuo, os investimentos de vocês aqui continuam, a gente continua uma boa relação, mas eu tenho que olhar para a minha região e para a Ásia como um todo. É plausível. Se forem os democratas eventualmente chegando à Casa Branca, isso não vai acontecer, a gente sabe muito bem. Então, vamos esperar uma resposta da Arábia Saudita a partir do final do ano, provavelmente, ou do início do ano, quando começa a presidência do Brasil, justamente. Bom, agora a gente chega a um abacaxi sul-americano, o grande abacaxi sul-americano, que aqui rolou muito. O consenso entre analistas, os bons analistas, com quem nós conversamos aqui, não só russos, mas chineses, alguns europeus, do sudeste da Ásia, africanos, ficaram espantadíssimos com, na verdade, o veto brasileiro à Venezuela. E esse veto foi confirmado, houve um leak, teve um leak, e isso chegou aqui, na verdade, na quinta-feira de manhã, de que o Brasil tinha já vetado antes da reunião dos 9 BRICS. Foi na manhã da quarta-feira aqui. Isso veio do presidente Lula, passou por Celso Amorim e chegou ao embaixador brasileiro aqui. Eu não vou entrar no mérito dessa história. Eu apenas vou dizer que, do ponto de vista do papel de primeiríssimo nível que o Brasil tinha nos BRICS, desde a criação dos BRICS, sofreu um enorme abalo com esse veto, porque esse veto foi diretamente contra Rússia, China e Irã. E, inclusive, de fora, a Arábia Saudita. Porque a Venezuela é um país petrolífero, eles têm relações muito próximas, todas as grandes potências petrolíferas. Então, sem entrar no mérito mais uma vez, o fato é que o papel do Brasil foi abalado com esse veto desnecessário, na verdade. O governo Lula pode explicar muito melhor do que ninguém os seus motivos, sejam plausíveis ou sejam fantasiosos. Mas inclusive os partners dos BRICS, olhando isso, falam, opa, quando chega um assunto extremamente contencioso, pode ter um veto interno e aí desaba uma posição comum. Por exemplo, eu vou dar a lista dos 13 que agora são partners dos BRICS. Entraram 4 do sudeste da Ásia, as grandes potências do sudeste da Ásia entraram todas. E a diplomacia de todos eles, nesse último ano especialmente, foi excepcional. Eles mandavam missões aqui o tempo todo, os russos visitando Vietnã, Indonésia, Tailândia e Malásia. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, foi um dos convidados de honra do Fórum de Vladivostok, sentando lado ao lado com o Putin. Então, e é muito interessante, isso eu achei interessantíssimo, porque Putin, geralmente, ele não é tão enfático em previsões, mas ele está sendo extremamente enfático de que os 2 grandes polos de crescimento nos próximos anos vão ser Sudeste da Ásia e África. Isso é muito importante, porque a gente vê as 2 diretrizes de sedução geopolítica e geoeconômica, não só da China,
A China é super ativa. Todos os principais parceiros da China no Sudeste da Ásia, vice-versa, é a China. O principal mercado para todos eles é a China. Investimentos chineses no Sudeste da Ásia inteiro. E na África, evidentemente, eles têm investimentos em 34, 35, 36 países há anos e estão construindo infraestrutura para os chineses. Os russos vêm, como os chineses, vêm da mesma maneira. São os dois grandes polos do futuro. E a outra coisa muito interessante, que não estava na coletiva agora há pouco, mas nas intervenções do Putin durante as cúpulas, corredores de conectividade. Vocês que acompanham o Pepe Café há um ano sabem que eu volto sempre a esse tema, que é um dos temas chaves da construção do mundo multinodal, multipolar, que é interconectar todo mundo. E vários desses corredores vocês ainda têm que construir. Os dois principais a serem construídos logo e que o presidente da Rússia dá uma ênfase enorme, a Rota da Seda do Ártico, que vai ser não um concorrente, mas na verdade vai ser a alternativa prática ao Canal de Suez, e onde a Rússia é o principal partner, mas todo mundo que faz comércio do leste para o oeste vai ver que tem uma rota que é muito mais barata, muito mais rápida e muito mais segura do que o Canal de Suez daqui a alguns anos, e o que os chineses chamam nova Rota da Seda do Ártico, e os russos chamam a Rota do Norte. É apenas uma questão de terminologia, mas é o mesmo projeto. É um dos grandes projetos de conectividade do futuro. E o outro é ainda mais explosivo nas ramificações geopolíticas. É o corredor internacional norte-sul, de transporte norte-sul, que é a Rússia. Ele desce de São Petersburgo até o Cáspio, até Astrakhan. Ele atravessa o Cáspio, ele passa pelo Cáspio, águas iranianas, entra no Irã, desce do Irã, do Cáspio até o Golfo Pérsico, e aí depois ele pega a esquerda, vai para o Oceano Índico e chega em Mumbai. Ou seja, o que a gente tem aqui? 3 BRICS, Rússia, Irã e China, e Índia, desculpe. Na verdade, essa é uma rota da seda marítima, multimodal, alternativa à Rota da Seda chinesa. Com 3 BRICS, estão sendo construídos a uma velocidade rapidíssima, tudo que falta para juntar, porque é complicado. Tem, para vocês terem uma ideia, junta percursos de trem, depois atravessar o Cáspio, ou seja, uma série de cargueiros enorme, depois atravessar o Irã de norte a sul e depois vira marítimo de novo até chegar a Mumbai. E algo que a gente aprendeu aqui de ontem para hoje, eles me passaram essa informação em primeira mão, porque eu já fui a Mariupol 2 vezes esse ano, nas minhas 2 viagens ao Donbass. E os meus contatos no Donbass, que um deles agora vai ter uma posição muito importante de relevo em Mariupol, ele me passou uma informação absolutamente extraordinária, que merece ser detalhada nesses próximos dias. Vocês sabem quem vai desenvolver o porto de Mariupol, que foi a sede de uma das batalhas mais horrendas do Donbass, até a expulsão dos batalhões neonazis Azov? Rússia, China e Emirados Árabes. Mais uma vez, quem? 3 BRICS. Então a gente vê 3 BRICS investindo na reconstrução de um porto, agora russo, no Donbass, no Mar de Azov, porque eles querem ligar Mariupol a esse corredor internacional Rússia, Irã, Índia. Isso acho que dá uma pequena imagem para vocês, não só da complexidade do fenômeno, mas como tudo está absolutamente interligado. E tudo aponta para a expansão e a coordenação de corredores de conectividade, que é a ideia chinesa das novas rotas da seda, que eles apresentaram há 11 anos atrás. E os russos, os iranianos e os indianos estão fazendo a sua rota da seda também, que é paralela aos corredores chineses. Os corredores chineses são, digamos, horizontais.
Eles vêm do leste, atravessam a Ásia Central, a Turquia, para chegar no oeste. Esse corredor é um norte-sul. Ele se chama justamente corredor norte-sul. Ele vem lá de cima da Rússia, atravessa o Irã e vai para o sul da Ásia, da Índia. Então tudo isso é sensacional, porque você vê essas discussões geoeconômicas num fórum dessa importância, com todos os BRICS juntos. No fórum do BRICS Outreach, o BRICS Plus, hoje tinha, acho que, se não me engano, 36 países na mesa. É um negócio extraordinário. E todo mundo falando. E todo mundo falando no mesmo nível e com a mesma importância. Estava Guterres, da ONU, na mesa também, importantíssimo. Estava Mahmoud Abbas, da Palestina, na mesa também, super importante. E vocês veem que não só essa aglutinação geopolítica espelhada aqui, vai em paralelo com essa explosão geoeconômica para todos os lados. O mais complicado da história são justamente esses sistemas alternativos de pagamento, passar ao largo do dólar, o cartãozinho BRICS Pay, que eles fizeram um teste a semana passada em Moscou. Por enquanto é um teste. Não é que amanhã todo mundo vai ter um BRICS Pay e você vai no bar da esquina comprar um café. Não, vai chegar lá também. Mas isso tem que ser utilizado por grandes empresas, tem que ser utilizado por governos. Eles estão fazendo um teste para expandir o BRICS Pay. E todo mundo, inclusive os partners todos, e mais países que estão querendo ter o status de partners, e aí a gente chega para mais de 40, somando tudo, estão interessados no BRICS Pay. Mas o Putin deixou bastante claro nessa conferência de imprensa agora há pouco que eles estão indo aos poucos. Vão fazer vários testes, eles estão com tudo na mesa, eles estão vendo as possibilidades. Tem o sistema UNIT, que a gente já fala desde pelo menos março, abril desse ano, que é um sistema baseado, uma unidade baseada em ouro e nas moedas dos países BRICS. Eles vão começar a testar. Um dos units, ele me mandou uma mensagem nos últimos dias dizendo, olha, semana que vem vai ter novidades, vai ter mais testes, etc. Então eles estão indo nesse trem-bala geoeconômico e de desdolarização e, em paralelo, na união cada vez maior geopolítica. Ou seja, o que isso vai render na prática daqui a agora? Vários dos delegados dos países BRICS e dos partners estão aqui falando, bom, agora a gente tem que começar a botar coisas na mesa na prática. Então a gente pode esperar no ano que vem medidas práticas sendo testadas. Isso vai ser durante, inclusive, a presidência do Brasil, que vai ter um papel importantíssimo, que vai ter que coordenar isso com o presidente dos BRICS durante o ano que vem, a aplicação desses métodos paralelos, auxiliares, subterrâneos, alternativos de trocas comerciais, de comércio internacional. Então, qual é o arcabouço de tudo que a gente viu aqui nesses 3 dias absolutamente frenéticos? Todo mundo que está aqui estava dormindo entre 2 e 3 horas, no máximo, toda noite. É de que a metáfora talvez mais direta seja que essa aqui é a estação. Aliás, na verdade a gente está numa estação. Todos esses pavilhões, aqui é o pavilhão A3. Lá atrás é o pavilhão A1 e A2. Você chega no final, você tem uma passarela que vai direto no aeroporto. Se você vai reto, você vai no aeroporto, se você vira à direita, você pega o trem para ir para a cidade. Ou seja, isso aqui é uma estação gigante, na verdade. A metáfora da estação se aplica onde a gente está. Então, o trem-bala de alta velocidade do mundo multipolar e do mundo multinodal, ele está saindo dessa estação aqui em outubro de 2024. Então essa acho que é a grande lição para todos nós de, olha, a história está mudando e a história esteve sendo feita aqui nesses 3 dias e agora o trem já saiu da estação, ele está entrando nos trilhos e ele vai começar a pegar velocidade cada vez mais, até ele chegar àquela velocidade de cruzeiro, entre aspas, de 400 km por hora. Não vai ser agora, vai ser mais tarde, mas já começou. Então, direto de Kazan para vocês todos no final do Fórum dos BRICS, boa viagem para o futuro. Tchau, tchau. Obrigado.